Olha só, a gente fala agora mais uma vez sobre a reforma da Previdência, a reforma finalmente, depois de muita discussão, depois de muita mobilização, inclusive de uma campanha aqui da Jovem Pan em defesa da reforma, acabou sendo promulgada, já está valendo a reforma da Previdência, mas depois de tanta discussão, muita gente ficou em dúvida, né, sobre o que finalmente foi aprovado, o que é que passou, o que é que ficou na lei, afinal de contas, quais vão ser as mudanças daqui para frente nas regras para aposentadoria, e por isso nós estamos recebendo hoje aqui a doutora Cristiane Grano-Reich, advogada, especialista em direito previdenciário, para tratar de algumas dúvidas que ficaram. Obrigado pela visita, doutora, bom dia. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui. Espero que a gente consiga solucionar as dúvidas, né? Esclarecer como é que as coisas ficaram aqui para os ouvintes e espectadores. E a senhora ia falar sobre as regras de transição, então, né? Vamos lá. Eu vou tentar falar de uma maneira mais pausada, porque eu sei que é difícil das pessoas assimilarem. E é evidente, é claro que é só se você tiver, né, uma cabeça extremamente eficaz para números e tiver uma tabelinha de Excel aqui na mente, vai ser quase impossível você olhar aqui e já saber qual te beneficia mais. Mas uma ou outra dá para saber sim. Então parem o que a gente aconselha. Parem, façam os cálculos, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Antes de mais nada, vocês vão ver, o principal aqui, todas essas regras de transição, elas têm um elemento em comum, que é exigir 30 anos de contribuição de mulheres e 35 de homens. Por quê? Então vamos esclarecer por que disso. Porque a aposentadoria que foi retirada do sistema, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, tinha essa exigência, mas ela não tinha exigência de idade. Entendeu? Certo. Então, é evidente, são regras de transição que estão tirando pessoas desse sistema que podia se aposentar simplesmente tendo esse tempo de contribuição e trazendo para um outro, onde será apenas a da idade a principal aposentadoria. Então, o que essas regras de transição fazem? Normalmente, o que se vê? Vão mesclando. Né? Esse tempo de contribuição, menor que isso não tem como, porque essa era a regra, né? Mas vão introduzindo outros elementos. Então, a principal eu acho que é a mais fácil da gente entender se nós estamos ou não enquadrados nela. É para quem está há 2 anos desse tempo de contribuição. Então, para uma mulher seria 30, para uma mulher que está há com 28 anos de contribuição, há 2 anos de atingir o tempo mínimo. Homens, o tempo é 35, para o homem que nessa semana agora está com 33. O que ele vai ter que fazer? Essas pessoas, elas vão, sim, ter que chegar, mulher aos 30 e homem aos 35, e colocar 50% a mais nesse tempo. Então, se essa semana uma mulher estava com 29 anos de contribuição, ela vai ter que trabalhar, então, 1 ano e meio. 1 ano que falta para chegar aos 30, mais o pedágio dos 50%. Então, essa é a regra do pedágio dos 50%. Ela é a mais fácil da gente entender se estamos ou não em alguma regra de transição. Qual é o porém dessa regra? Acho que todo brasileiro, se não sabe o que é, já ouviu falar do fator previdenciário? Sim, então, certamente. Não é? Sim, claro. Só recordando, o que era o fator previdenciário? Em 99, na emenda constitucional número 20, que até então era a grande reforma da Previdência que nós tínhamos, se tentou excluir do sistema a aposentadoria por tempo de contribuição e não foi possível por um voto. Né? Por um voto. Exato, essa história é icônica, foi um né? quase. Foi um quase. Então, desde aquela época, a gente já sabia que uma outra reforma seria possível, no mínimo, para tratar disso, ok? Como não foi possível tirar a aposentadoria por tempo de contribuição naquela época, se criou logo em seguida esse fator previdenciário. Que o propósito foi exatamente reduzir o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa regra aqui, esse fator previdenciário ainda entra. Certo. Ele não é bom. Então prestem atenção nisso. Essa é a primeira regra, né? Fica o primeiro alerta.